quando é um problema familiar, né, de antepassados, eu confio muito nos rituais shinto-budistas. Então eu encaminho para um templo shintoísta aqui em São Paulo para eliminar a negatividade de um antepassado. Porque ele está lá emanando o que no Japão e no budismo é chamado de Reisho. Reisho é uma entidade espiritual extremamente negativa da família que fica dentro da própria família. E isso tem que ser eliminado. Constelação familiar atrai ele de volta para o meio dos vivos. Por isso, constelação familiar eu não recomendo, não acredito e não conheço ninguém que realmente resolveu um problema com a constelação. O senhor comentou, inclusive, antes da gente começar o programa, por isso que eu queria abordar, que a constelação familiar é uma coisa que está se tornando, inclusive, ilegal no Brasil. Quais são os riscos da constelação familiar? Mas antes, você pode me dizer por que as pessoas criaram tanto o hábito de fazerem constelação? Com qual intuito elas iam atrás da constelação familiar? Resolver os próprios problemas, sem saber que elas próprias resolvem o problema. Elas não precisam de antepassado. Porque usavam grupos, não era? Exatamente. Que seja a figura do teu pai, a figura Isso. da sua mãe. 20 pessoas. 20 pessoas têm antepassado em sofrimento. A técnica é feita de uma tal maneira que vai 20 entidades espirituais negativas. Sai de lá, a entidade acompanha. As coisas não dão certo. Entendeu? E é uma técnica que está proibida em muitos países do mundo. Inclusive aqui no Brasil. Está proibido. Entendeu? E é um absurdo. Um psicólogo, por exemplo, que fez uma faculdade, tem uma técnica maravilhosa na mão e usar de um subterfúgio de uma técnica furada, espiritualista, e que foi trazida errado, porque os livros do Herdiger, todos eles dizem não constelar falecidos. Aqui todo mundo que constela os falecidos. E que está complicando a vida das pessoas. Eu ia perguntar como surgiu a constelação, então não é para constelar falecidos? Como é que é a origem da constelação? O Herdiger, eu estive com ele pessoalmente num congresso em Buenos Aires, em 2017. Eu tenho um problema com você. Então, por uma questão de hierarquia, respeito ou dificuldade minha, eu não posso falar para você tudo o que eu penso de você. Então eu vou lá com o Herdiger. Ele põe uma pessoa no seu lugar. Aí eu falo para o Raul tudo aquilo que eu penso do Raul. E ele trabalha uma técnica de tal forma que, veja bem, eu não estou perdoando o Raul, eu estou perdoando eu próprio. Uhum. Então, meu problema com você acaba, porque você não é o problema. O problema sou eu na forma de Raul. A gente percebe que a gente exteriorizando e se ouvindo, a gente percebe o quanto de fato aquilo era simplesmente uma coisa nossa. E isso resolve tudo quanto é problema. Não precisa mexer com um defunto. Agora, o cara vai lá, gasta, é caro, para pegar o que tem no cemitério e levar para dentro de casa. Por isso que eu não concordo e com uma época, inclusive, eu até parei de atender quem tinha constelado. Viu? Porque vai trazer tinha defunto... uma carga. Claro, a carga é violenta. As pessoas não imaginam o que sai com elas dentro de uma constelação.